Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos mais uma vez com Café com Pens, nessa terceira edição. Hoje tenho o prazer de ter comigo aqui o colega e amigo Gabriel Brasileiro, que já há 20 anos trabalha nesta nossa área da produção animal e desde 2020 está conosco, vindo aqui para ficar na área de pricing de todo o sul da América Latina e agora, recentemente, assumindo a posição também de líder para a mesma área em aditivos. Então, Gabriel é administrador de empresas com MBA na FGV e está aqui conosco para levarmos uma conversa boa sobre o assunto que é relevante neste momento na produção animal, tanto pelas novas tendências e porque nós sempre buscamos minimização de custo de produção. São dois desafios que vêm junto aí, não é? Bem-estar animal, sustentabilidade e custo de produção. Muito obrigado pela presença. Tens algumas considerações para fazer de início, para que Sim. comece o interrogatório? Sim, na verdade, agradecer aí a oportunidade, muito feliz de ter essa conversa com o professor e também de falar sobre isso, né? Aditivos, que são um tema tão importante, tão relevante para a produção animal e que tem muitos caminhos aí para ajudar o produtor realmente a enfrentar os desafios do dia a dia, né, da produção animal. Então, muito contente aqui com a oportunidade. Muito obrigado pela presença. Uma das coisas que nós sempre discutimos, né, Gabriel, é que desde a década de 80 do século passado, os europeus vieram com movimentos muito intensos para a redução de uso de antibióticos na produção animal. Não que eles eram utilizados, ou foram, ou são utilizados indevidamente, mas sempre o uso de antibiótico pressupõe um cuidado maior em função de resistências que podem ser animais e humanas, e esse movimento ele vem crescendo, e por isso que nós entramos nessa nova fase, que é o uso de aditivos não antibióticos. Os primeiros litavam com a regulação dos micro-organismos, e essa nova onda dos aditivos não antibióticos estão aí para ajudar o hospedeiro, muito menos, mais importante do que cuidar dos micro-organismos nesse sentido. Dentro desta linha, a pergunta, não é? Como nós estamos vendo isso dentro da Nutron, dentro da Cargill, daqui para o futuro? Quais são os aditivos que a tua equipe está trabalhando e onde é que nós temos que chegar? O nosso foco é sempre ajudar o produtor nos desafios que ele está enfrentando, né? Então, esses desafios que o professor acabou de comentar, como questões regulatórias, né, cada vez mais exigentes na questão da segurança na produção dos alimentos. Esse é um ponto super importante que a gente busca ajudar os produtores, né, a se adequarem e estarem cada vez mais prontos para atender essa demanda. A demanda da sociedade, né? Então a sociedade está buscando produtos que utilizem menos antibióticos, utilizem menos promotores de crescimento. Então os aditivos também suportam essa questão. E de uma forma geral, a gente sabe que os custos com a nutrição animal, eles crescem constantemente. E isso é muito impactante para o produtor animal, porque este custo impacta diretamente na rentabilidade do negócio. Então, nós buscamos também, através dos nossos produtos, aumentar o desempenho dos animais, né, ter uma conversão alimentar cada vez mais eficiente, mais eficaz, porque isso daí vai ajudar o produtor, então, também a reduzir os seus custos, ter um melhor desempenho aí na sua produção, e, por consequência, a maior rentabilidade. Então, esse contexto todo, né, que é o dia a dia do produtor, é o nosso dia a dia também, e a gente busca, então, desenvolver produtos que vão ajudá-lo nesses desafios. Isso é muito interessante, né? Porque há tempos atrás se pensava em saúde de uma maneira muito separada. A saúde animal, a saúde humana, inclusive do ambiente. Depois que a Organização Mundial de Saúde tratou de colocar, chamando uma única saúde, One Health, isso trouxe um benefício muito grande para todos, porque agora não se pensa mais de uma maneira limitada, né?
médicos cuidando dos humanos, os veterinários cuidando dos animais. Na verdade, muitas moléculas são as mesmas. E é importante que se entenda o uso delas e seja eficiente dentro desse conceito de saúde única, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho qual é a estratégia que nós temos dentro do departamento de aditivos para olhar e chegar no produtor. Sei que vocês têm uma estratégia na área de aditivos, e eu gostaria de que essa estratégia fosse um pouco discutida conosco. Uhum, ok. Nós nos organizamos estruturalmente para atender ao problema do produtor, o desafio do produtor. Então, a gente divide os nossos produtos e as nossas soluções de acordo com algumas categorias de desafio que são muito comuns ao produtor. Esse que o senhor comentou, a questão de saúde é um deles, né? Então, a saúde animal, promoção de saúde, e não só pensar em combater doenças, né, é um dos pilares mais importantes para nós. Então, a gente fala bastante de saúde animal, saúde intestinal também. Certo. Então, isso é um dos nossos pilares. Questão de desempenho, né? Então, desempenho e aumento aí de eficiência na conversão alimentar é um outro. A gente trabalha com foco em redução de uso de antibióticos e promotores de crescimento também. Temos um pilar de trabalho de bem-estar animal e um último de fertilidade. Então, aí muito focado neste momento na questão de avicultura, suportando aí a fertilidade de machos. Então, é essa forma como a gente estrutura a conversa, né, com o produtor, focando nos seus desafios. E os produtos que a gente tem são bastante amplos, né? Então, são basicamente 3 grandes categorias. A primeira delas são os eubióticos. Dentro dessa categoria, a gente tem tanto os fitogênicos, que são produtos que vêm de plantas, e temos também pós-bióticos, né? Então, os pós-bióticos, para quem não conhece, são os metabólitos aí que são resultado da fermentação microbiana, super importantes aí para a questão da saúde animal. Além dos eubióticos, nós também temos enzimas, né? Então, as enzimas ajudam muito no aproveitamento dos nutrientes, vão ajudar o produtor a reduzir também o seu custo de produção com a dieta, né? De uma forma geral. E tem um impacto super importante na questão de sustentabilidade mesmo, no melhor aproveitamento de recursos ali, dentro de toda a cadeia ali para o produtor. E por fim, a gente também tem os adsorventes. Então, os adsorventes visam, então, impedir que as micotoxinas tragam um impacto aí negativo no desempenho do animal. Então, de uma forma geral, a gente tem essas 3 categorias de produtos que vão atuar em todos essa variedade aí de desafios que o produtor tem hoje. Isso tudo é tão interessante como evoluiu nesses últimos anos o conhecimento nessa área. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar na veterinária em Porto Alegre, na URGS, eu dizia várias coisas na minha disciplina, mas uma das coisas que eu dizia aos veterinários é que eles tivessem um entendimento muito claro de farmacologia, Uhum. porque o entendimento de farmacologia permitia com que ele pudesse valer da sua profissão para controlar os micro-organismos. E também estatística, que sempre vou defender. E quando foi chegando o fim da minha carreira acadêmica, eu troquei um pouco de escuta. Os veterinários tinham que conhecer a anatomofisiologia do trato digestivo. Porque essa saúde animal que você se refere é a saúde intestinal. Sim. Se esse animal está com saúde, dentro da expectativa de saúde intestinal, e essa saúde intestinal já não passa só por controle dos organismos, passa por o entendimento do que os hospedeiros precisam. Por isso que aquele pequeno grupo de moléculas que se usava, hoje se transforma numa grande oportunidade, onde vários dos que você citou atuam em ações específicas. E por isso que nós temos visto, né, Gabriel, que é impossível quase de se usar um único aditivo não melhorador de desempenho, antibiótico, eles se associam nas suas ações. Sim. E aí que vem a parte bonita do nosso conhecimento. Como utilizar essas associações de uma forma não contra o micro-organismo, mas a favor do hospedeiro, né? Perfeito. Você falou uma coisa, de um dos tantos assuntos e temas que vocês estão
bem envolvidos. Um deles, que ele está conosco desde sempre, mas as micotoxinas na produção animal passaram a se tornar evidentes já tem pelo mínimo 40 anos, com grandes dificuldades tecnológicas, até de análise. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha um laboratório aqui em São Paulo, que era o único lugar no Brasil que analisava a aflatoxina. Então, todo o Brasil mandava, a doutora Miriam, ou conhecida porque ela era famosa especialista em aflatoxinas, e isso vem aumentando. Nós temos no Brasil uma evolução nessa área, lamentavelmente com mais fungos participando, porque a nossa produção agrícola, ela melhorou muito na sua eficiência, né? O Uhum. plantio direto foi um grande acontecimento no nosso país. Mas este tipo de trato do solo favorece a permanência de alguns micro-organismos. Então nós passamos a ter outras micotoxinas nos nossos ingredientes: milho, soja, trigo, arroz, agora os subprodutos da indústria do etanol, não é? Os chamados DDGS, não é? E nós temos uma ação importante dentro da tua área de aditivos, olhando para as micotoxinas. Isso eu gostaria de ouvir um pouco. A gente sempre tem que lembrar que não são só técnicos que nos escutam e nos veem. Sim. Nós temos, pelo menos, os nossos amigos que nos prestigiam, não é? E eu acho que é importante explicar para eles o que nós estamos fazendo nessa área tão complexa, porque micotoxinas, desde a análise até o entendimento da sua ação, é complexo. Uhum. Então, quero Perfeito. discutir um pouquinho sobre isso. Sim, as micotoxinas, né, devido à questão da produção dos grãos, hoje são uma realidade para toda a alimentação animal, né, tanto para monogástricos quanto para ruminantes. E o impacto é muito grande, né, então elas, infelizmente a gente não consegue tratar o grão e evitar que ele tenha as micotoxinas, então a gente trata isso sempre no animal. E a forma da gente tratar isso é através do uso dos produtos adsorventes, né, que são minerais, de origem mineral, e eles vão atuar aí adsorvendo, então, essas micotoxinas e impedindo que os efeitos da micotoxina no desempenho ali do animal. A gente tem um conjunto aí de recomendações para os nossos clientes, para os produtores animais em geral, em como tratar e como escolher o melhor adsorvente aí para a sua produção. Então, um dos fatores muito importantes é entender qual que é o mineral ali de origem para esse adsorvente e qual que é a tecnologia envolvida, né? Como que esse adsorvente atua ali dentro do animal. Quais são os limites da adsorção? E o que de fato ele está adsorvendo, se são apenas micotoxinas e que ele não absorva outras coisas importantes, como Como as vitaminas, né? vitaminas, os minerais, todos os nutrientes ali que foram pensados dentro da dieta. Certo. Então, esse é um ponto super importante. É muito importante também que o produtor saiba, né, que aquele produto tenha sido testado em vivo. Isso é algo super importante até no aspecto regulatório, né? Hoje o Ministério da Agricultura no Brasil exige, né, esse tipo de teste em vivo para garantir realmente ali a eficácia do produto. E também a gente precisa olhar ali dentro do sistema do animal se o adsorvente ele não está transferindo outros elementos ali para o animal, como dioxinas, PCBs e assim por diante. Então, isso tem que prestar atenção também, porque são efeitos aí que a gente não quer que ocorram ali no animal por ele estar utilizando o adsorvente. E por fim, precisa garantir que o adsorvente ele não seja inativado se exposto a altas temperaturas, porque é uma realidade também a ração peletizada, né? Então, se ele perder a eficiência, aí não vai ter o efeito. Todo esse conjunto de recomendações é algo que faz parte do nosso dia a dia, aí quando a gente está conversando com o produtor animal,
e os nossos produtos, felizmente, atendem aí a todos esses requisitos. Então, dá para usar os adsorventes aí com tranquilidade e sabendo aí que ele vai ter o efeito de uma forma muito eficaz mesmo ali na micotoxina. Todas as 6 a gente vai ter, formas de atuação. Certo. Eu acho que também um trabalho que me parece importante comentar, quando surgiram todos esses problemas, porque o grande problema das micotoxinas, como tu bem sabes, elas não são resultados não são patognomônicos. Uhum, Ou seja, eu não tenho uma evidência clínica obrigatória que se justifique em condições de campo a presença da micotoxina. hum, Essa falta é, da facilidade de identificar, uhum, ela fica representada na perda de desempenho. Por muito tempo, e ainda hoje alguns usam de forma como precaução. Eu sei, o nosso projeto é diferente. No projeto nós acompanhamos as análises no produtor e existem situações que não necessitam uso. sim, E existem situações que são micotoxinas diferentes sim. e não existe um produto que atenda a todas as necessidades. Uhum, Então, uhum, acho que esse pacote que você bem descreveu, eu acho que leva ao uso com mais precisão do produto que realmente deveria ser ou não usado naquela circunstância. perfeito. Então, eu acho um tema super importante, esse fato de perda de resultado sem uma identidade daquilo que está causando a perda, para nós técnicos de campo é muito complexo. Uhum. E são muitas as variáveis que comprometem resultado. E nós não podemos atribuir somente às micotoxinas esse fenômeno. Então, não podemos nos apoiar nas micotoxinas como uma saída para um problema sem solução. Ao contrário, né? Sem dúvida. Mas, assim, para chegar ao nosso final, na nossa boa conversa, sempre tem uma carta na manga. Então, a pergunta é o que vocês estão olhando daqui para frente no departamento de aditivos e está dentro do contexto da nossa conversa. Uhum. Então, queríamos escutar um pouco de ti, o que está por aí, É, chegando. tá chegando. A gente começou a apresentar agora recentemente para o mercado o conceito de uma ferramenta nova. Então, é ir além do produto apenas, né, mas também serviços e inteligência de dados. E essa ferramenta se chama Performizer. E basicamente é uma ferramenta que a gente disponibiliza para os nossos clientes e que vai sugerir uma matriz nutricional. E essa matriz nutricional vai explicar como o uso de fitogênicos pode suportar ali o produtor na redução de custos da dieta. Então, basicamente, ele recebe uma recomendação de uma matriz, adotando ali os fitogênicos dentro da dieta, e isso aumenta a digestibilidade dos nutrientes e, por consequência, então, reduz o custo. Então, tem sido muito bacana, a gente tem percebido os clientes muito receptivos a essa novidade, porque, de fato, né, como a gente falou antes, o custo de produção é um fator primordial aí para o produtor animal, para que ele consiga ter um negócio saudável e rentável. Então, é focado nisso que a gente desenvolveu. A ferramenta ela vem com uma inteligência aí de um vasto estudo e análises, né, muitos dados que foram coletados aí num histórico amplo aí de estudos, e com base nisso a gente consegue fazer de uma forma altamente eficaz uma recomendação de matriz muito bem ajustada para os nossos clientes que percebem aí o valor de incluir os fitogênicos dentro das dietas dos animais, aumentando a digestibilidade aí das gorduras, principalmente. Então, tem sido muito bacana e a gente espera continuar tendo essa conversa, apresentando cada vez mais essa novidade aí para todo mundo. Isso é um ponto importante. Falamos durante toda a nossa conversa sobre custo, né? Uhum, E toda essa tecnologia que vem chegando, ela nos permite diminuir as nossas margens de segurança, uhum, porque nós temos que diminuí-las em alguns casos, uhum, porque elas impõem um custo sem dúvida. imperceptível, mas que existe. Uhum, Então, quando você fala de uma ferramenta que começa a dar a um aditivo
não mais enzima, porque enzimas já trazem com elas um valor nutricional, sim. isso significa, e me faz todo sentido, que tudo aquilo que melhora a saúde intestinal tem que trazer um benefício para o animal, Uhum. tanto na digestão dos carboidratos, das gorduras e das proteínas. Uhum. Então, eu acho que isso é uma saída importante mesmo. E parabéns. Claro, isso tem que ser sustentado com muita investigação, não é? Para que a gente tenha consciência do que realmente vale, né? Uhum. Bom, chegando ao final da nossa conversa, deixo para ti as últimas palavras, te agradeço de novo e obrigado por estar conosco aqui, não só na nossa entrevista, mas com toda essa responsabilidade dentro da Cargill. Eu que agradeço, professor, foi um prazer. E só faço realmente o convite aí a todos os colegas, todo mundo que estiver ouvindo e quiser conhecer mais, né, se conectar com todos esses assuntos que a gente conversou, que contate a gente, que a gente vai estar à disposição e a gente está muito feliz e está muito motivado a ter esse tipo de conversa, porque a gente sabe do valor que os aditivos podem trazer, então estamos à disposição aí, agradecer aí a todos os ouvintes. Muito obrigado. A todos, muito obrigado pela oportunidade de nos ouvir, ver, não é? E esse é o nosso Café com Pens e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado.